Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano Aguiar, eu sou escritor de ficção, crítico literário e professor do programa de pós-graduação em letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Desde já eu queria mandar um abraço para o Rinaldo de Fernandes, que recebe essa justíssima homenagem, e também para o grupo de pesquisa em literatura, gênero e psicanálise da UFPB. Eu acho que a gente tem na literatura brasileira contemporânea, pós o impacto da obra do Rubem Fonseca, ou do João Antônio, por exemplo, ou do Dalton Trevisan, toda uma rica vertente, uma rica linhagem de reflexões narrativas no conto, no romance sobre violência. Eu acho que a obra do Rinaldo de Fernandes é uma das mais interessantes reflexões na nossa ficção brasileira contemporânea sobre o tema da violência. A obra que eu conheço melhor, que é O Perfume de Roberta, que é um livro de contos muito interessante e que eu gosto bastante, sobre o qual eu escrevi, é um atestado disso. Eu acho que na obra do Rinaldo tem, além de uma visão muito peculiar e instigante da violência, a gente tem outras duas qualidades que eu queria destacar brevemente nessa saudação e nessa homenagem à obra do Rinaldo. A outra característica é que o conto, em especial do Rinaldo, não só o conto, mas a narrativa longa, ela não se furta a extrapolar os limites da narrativa. Ou seja, há uma dimensão do experimentalismo na obra de Rinaldo que eu admiro bastante. E é um experimentalismo que serve a aquilo que está sendo conduzido e aquilo que está sendo pensado em termos de uma experiência social e cultural da vida brasileira nessas narrativas. Ou seja, o experimentalismo de Rinaldo não é um mero, digamos, brincadeira de laboratório linguístico, brincadeira de tubo de ensaio linguístico. É de fato muitas vezes quando aparece uma necessidade real daquela história que está sendo contada. Além disso, eu acho muito interessante que, em termos do espaço, que é algo que me interessa muito em narrativas, a obra de Rinaldo trabalha com espaços menos frequentes na ficção brasileira contemporânea. Às vezes a urbanidade em Rinaldo é uma urbanidade que está vinculada a um espaço que não é das grandes capitais brasileiras, por exemplo. E eu gosto muito do modo como o Rinaldo de Fernandes trabalha esse espaço do mundo dos litorais. E eu acho que é um espaço pouco explorado, as pequenas cidades dos litorais brasileiros, por exemplo. E eu acho que isso também é um ponto muito interessante. Enfim, é isso. Eu acho que é uma obra que fico muito feliz de ser homenageada e celebrada. E vale demais, sim, estudar e pensar a obra de Rinaldo Fernandes. Olá, sou Leonardo Davino de Oliveira, professor de literatura brasileira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e estou aqui para fazer uma brevíssima homenagem ao meu professor Rinaldo de Fernandes. Quero parabenizar a organização do evento pelo destaque e pela homenagem dada e merecida ao Rinaldo de Fernandes. Desde o primeiro contato, o Rinaldo foi meu professor na graduação em letras na Universidade Federal da Paraíba. E desde o primeiro contato é permissível, né, possível ver, na verdade, a gentileza, a delicadeza, a escuta com que o Rinaldo lida com a sua profissão e com aqueles que estão em sala de aula. Então, de fato, um exemplo de delicadeza, de gentileza e, de novo, de escuta. O Rinaldo exerce isso nas suas aulas, isso ficou evidente desde os primeiros contatos. Mas ali também eu descobri o Rinaldo, eu estudante de letras, descobri o Rinaldo escritor, que também me fascinou. Então a relação com o Rinaldo foi feita em camadas. O professor, o escritor e depois o pensador, organizador de livros. E eu destaco, porque pesquiso a relação entre palavra cantada e palavra escrita, o livro que o Rinaldo organizou em torno da obra do Chico Buarque. Aquele livro, esse livro, porque eu ainda o uso muito, ainda uso como referência, indico aos meus orientandos, aos meus alunos, me deu uma metodologia, um método, um modo de pensar a canção no Brasil dentro das letras. Então, sou muitíssimo grato ao Rinaldo também por isso.
E destaco também o Rinaldo experimentador. Queria destacar isso aqui, que é aquele escritor que experimentou o suporte das redes sociais para escrever, para pesquisar, né, para tensionar a palavra escrita nesse ambiente que é, em alguma medida, frágil, né, perecível, fugaz. E o Rinaldo, claro, estou falando aqui dos microcontos do Rinaldo, que eu tive a alegria de acompanhar a produção, a escrita desses microcontos ao longo, né, de sua produção, de sua criação. Então, destacar esses vários Rinaldos, que é esse sujeito sensível, atento, muito atento. Quem lê a obra do Rinaldo percebe, os seus narradores são sempre muito atentos, observadores, mas no sentido mesmo da atenção ao outro, ao ambiente. Isso é muito Rinaldo de Fernandes. E eu tive o privilégio de escrever um texto para o livro dos microcontos. E eu termino meu texto, eu vou terminar a minha fala aqui, me permitam, lendo esse parágrafo final do meu texto, porque isso diz muito do Rinaldo, escritor, professor, pesquisador, ensaísta, organizador de livros, que diz assim: há neste livro aberto as nuances dos movimentos do homem sobre o chão, homem que em si guarda o condor, o puma e a serpente, que ri de si, que agrava o viver, que frequenta pousadas de quartos escuros e se acha encruzilhado nas ruas do desuso, nas ruas em desuso, que oculta o osso de sua ternura, que teme o poste seguinte, que tem o filho perdido entre as plantas do jardim, que deita com o poetinha, que é humano, demasiado humano. Isso, para mim, é Rinaldo de Fernandes, no sentido desse sujeito atento à escuta do outro, à observação do outro, para sempre melhorar-se enquanto sujeito. Então, ao professor, ao escritor, ao experimentador, ao ensaísta, ao organizador de um livro como o do Chico Buarque de Holanda, em torno da obra do Chico Buarque de Holanda, teve também, né, em torno da obra do Rosa, do Guimarães Rosa, do Machado de Assis. Eu agradeço ao mestre os ensinamentos. Abraço. Em primeiro lugar, eu quero registrar que fico muito gratificada com a oportunidade de fazer um depoimento sobre o escritor Rinaldo Fernandes, nessa ocasião em que ele está sendo homenageado. Em segundo lugar, quero cumprimentar os organizadores da homenagem prestada a esse grande escritor, intelectual e homem de letras. Acho que é mais do que merecido e fico muito feliz em poder participar disso. Eu conheço o Rinaldo há muitos anos e o fato de que nossa amizade perdure por mais, certamente 20 anos, talvez um pouco mais, parece-me, a meu ver, um sintoma de que o homenageado é uma pessoa que desde sempre se manteve fiel e coerente com seus amigos, colegas e confrades profissionais. Ele é uma pessoa sempre presente e a gente pode lê-lo, pode trocar mensagens com ele. Ele vai ser sempre essa criatura extremamente exuberante, simpática, afetiva, que a gente não pode deixar de cumprimentar e homenagear a cada momento possível. Com o Rinaldo, eu compartilhei livros que ele organizou, um deles que deu grande satisfação sobre Chico Buarque de Holanda, uma época que o Chico ainda não era tão premiado. Obras que eu prefaciei, um livro de contos dele, um livro também homenageado, também premiado, concursos de cujos júris fizemos parte. Cada um desses momentos trouxe-me grande satisfação, porque Rinaldo é uma pessoa, a gente pode dizer, o Rinaldo não é apenas um homem da palavra, ele é um homem de palavra. E isso é algo que faz dele uma personalidade muito especial. Pessoas assim são muito raras, e nesse sentido devemos cultuá-las e homenageá-las sempre que nós tivermos oportunidade. Muito obrigada.
Olá, professor Rinaldo, todos vocês que estão presentes neste evento. Quero dizer que é uma honra imensa participar desta homenagem. Não sei se recorda de mim. Meu nome é Verônica, sou sua ex-aluna da Universidade Federal da Paraíba. Fui também sua monitora da disciplina Teoria da Literatura 2. E falar do professor Rinaldo é uma missão fácil, porque ele é uma pessoa extremamente inteligente, comprometida com seu trabalho, muito competente. Eu digo isso porque eu acompanhei bastante, bem de perto, assisti às suas aulas na graduação e também durante a monitoria. Então, professor, eu quero agradecer por tudo, porque o senhor esteve presente em alguns momentos importantes da minha graduação, participou da minha banca do TCC. Isso foi muito gratificante, porque o senhor contribuiu bastante com a minha formação e todos os conhecimentos que o senhor passou em suas aulas, eu utilizo até hoje em minhas aulas também, que eu sou professora de língua portuguesa de uma escola pública daqui de João Pessoa e eu também trabalho narrativas com os meus alunos. Inclusive, ultimamente, trabalhei mini-contos, trabalhei também um conto fantástico de Mancis Clia, trabalhei o conto psicológico com meus alunos no 9º ano. E tudo que eu aprendi com o senhor durante a graduação tem me servido nas minhas aulas. Eu recordo das leituras minuciosas dos contos que o professor lia durante as aulas, os contos de Mancis Clia, de Marília Arnaud, Luiz Vilela, os contos de Rubem Fonseca, as suas explicações sobre os tipos de personagem, os narradores, as características das narrativas. Isso tem me sido útil, porque eu recordo, né, dos seus conhecimentos e também repasso para os meus alunos. Então, professor, eu quero agradecer por tudo, dizer que é uma honra imensa participar dessa homenagem. O senhor merece bastante. Estou muito feliz por todo o seu sucesso. Um dos contistas mais renomados do Brasil. Então, é só isso, professor. Muito obrigada. Beijo enorme. Fica com Deus.